Bom, gente, então nós entramos no romantismo na era nacional, né? Agora nós vamos para o realismo. Vamos ver o que é realismo. Também é outro movimento cultural e literário que surgiu no século XIX, em oposição ao romantismo. É uma escola literária que usa linguagens claras e objetivas e tem como temática principal os problemas sociais da época. O naturalismo e o parnasianismo surgiram na mesma época que o realismo. E, apesar do naturalismo ser parecido com o realismo, eles têm algumas características que se diferem. Vamos ver o que é naturalismo. 1881 a 1922. Eles estão no mesmo tempo. O realismo, o parnasianismo e o naturalismo estão no mesmo tempo ali. Vamos ver o que é. O naturalismo é uma escola literária conhecida por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. O naturalismo, apesar de ter origem no realismo, possui linguagem mais próxima do coloquial e temática mais polêmica. O parnasianismo, 1881 a 1922, nessa escola literária, a liberdade formal do romantismo era desprezada e a busca pela perfeição era exaltada. O parnasianismo também é conhecido como neoclassicismo, devido ao fato de ter resgatado alguns valores presentes no classicismo. Vocês lembram que foi falado que lá no arcadismo, que foi resgatado a cultura, as culturas antigas e tal, né? Então, o simbolismo também estava por ali. 1893 e 1922. O simbolismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na França ao final do século XIX, com oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. Movido pelos ideais românticos, estendendo suas raízes à literatura, aos palcos teatrais e às artes plásticas. Então, aí eles estavam pareadinhos, né? O naturalismo, o simbolismo, o parnasianismo e com o realismo. Só que eles diferem, que às vezes opõe a ideia de outro, né? Então, essas escolas, elas vão se modificando, né? Uns, como a liberdade, ou a escola literária do parnasianismo, ela é uma liberdade formal do romantismo. É uma era desprezada, é a busca pela perfeição, a era exaltada, né? O parnasianismo também é conhecido como neoclassicismo devido ao fato de ter resgatado alguns valores presentes no classicismo. Então, o parnasianismo também, como o romantismo, vamos voltar um pouquinho, o romantismo,
Ele chegou na época que veio a família real para o Brasil, na época da abolição da escravatura, que estavam num estado de idealização, num estado de mudanças, né? Chega esses movimentos depois, que vem de lá da Europa, às vezes querendo retroagir os pensamentos, voltar para a era neoclássica, a era do classicismo, que é a busca das tradições antigas, né? Mitológicas e assim por diante. O pré-modernismo, 1902 e 1922, essa escola literária começa a surgir um olhar crítico aos problemas sociais do Brasil e um nacionalismo crítico começa a aparecer. O pré-modernismo rompe com o academicismo, além de que é marcado pela marginalidade de seus personagens. Alguns estudiosos não consideram o pré-modernismo como uma escola literária, pois ele tem obras artísticas e literárias como características muito distintas, né? Então, o pré-modernismo, eles tinham um olhar ele tinha um olhar crítico, um crítico aos problemas sociais. Então, eram aqueles movimentos sociais que já começaram a aparecer no Brasil no século XIX, em busca da melhoria, da melhoria social, da melhoria econômica, da melhoria, enfim, da saúde, da educação. Então, já começa aquela mudança de olhares. Então, ao invés de olhar um olhar mais neoclassicismo, classicismo, um olhar para trás, eles começam a olhar para frente, tipo um olhar crítico que vê que a sociedade precisa de mudanças, né? Aí chega o quê? Bom, como o pré-modernismo era tá falando pré, então é o início de tudo, é o início de uma era de modificações de idealismo, de modificações de pensamento do homem, modificação de querer mudar a sociedade, mudar para melhor, mudar, se por exemplo, teve épocas que as pessoas queriam que tivesse o mesmo salário, que fosse na Revolução Francesa, que teve na Revolução Industrial, aliás, que teve, começou as indústrias e começou as mãos de obras e tal. Então começou o próprio filósofo, né, o sociólogo também, Karl Marx, ele queria que todo mundo tivesse direitos iguais, né? E é o que foi o pré-modernismo estava tentando ter esse tipo de sociedade, um início, um olhar crítico, né? E apareceu o que? O modernismo, 1922 a 1950. O modernismo rompeu com a tradição clássica e deu a formação de uma identidade genuinamente brasileira à literatura. O modernismo se divide em 3 fases. A primeira fase é marcada pela renovação estética e pelo radicalismo, né? Segunda, pela temática nacionalistas, e terceiro é marcada por inovações linguísticas e experimentações artísticas. Então, no realismo, nós vamos ver que também teve autores
que depois nós vamos falar desses autores, que marca até hoje o nosso Brasil, esse autor, né? Um deles eu já comecei até a falar sobre ele, tudo, e nós vamos ver depois quem são eles. Agora, o realismo, voltando no realismo, vamos lá, realismo. Nós temos que pensar que todas as escolas literárias se deram início por alguma obra de algum autor, né? Reforçando, porque a literatura, eu já falei que é a expressão do pensamento do homem, né, que é mediante a história que ele vive, e ele escreve sobre isso. Então, por exemplo, na época do quinhentismo, eles escreviam sobre o quê? Eles escreviam sobre o descobrimento do Brasil, eles escreviam sobre a carta de Pero Vaz de Caminhas, dos jesuítas, a proteção dos índios, né? Então, eles escreviam sobre isso. Então, o início ali, que dizem que a carta de D. Pedro é o início da literatura, que é literatura de informação e literatura jesuítica, é um pensamento. Os homens tinham o quê? O pensamento e a expressão. E eles escreviam sobre aquilo. Mas naquela época, naquela história, naquele momento da história. Depois veio o Barroco. O Barroco teve também as mudanças de artistas, teve os artistas, os primeiros artistas, que foi a época do ouro, né, do ciclo do ouro, que se deu o Aleijadinho, Bento Teixeira, né, o Boca do Inferno, né? Então, houve os escultores e os pintores da época que faziam aquelas esculturas, aquelas pinturas, através do quê? Da expressão do homem que ia para o cérebro e que eles formavam aquela imagem, o que estava acontecendo. Então, foi naquela época que estava acontecendo aquela história. Estava acontecendo em Minas Gerais o ciclo do ouro. Depois houve também uma mudança que eles queriam formar as escolas, né? E aí foi aquela mudança também. Depois veio o arcadismo. O arcadismo, ele veio o quê? No pensamento do homem, né? Foram lá para os filhos da elite, da mineração, do ciclo da mineração, eram ricos, né? Era uma elite. Eles foram para a Europa estudar e vieram para o Brasil com aquele pensamento, né? No pensamento Árcades, né? Que todo homem tem o pensamento Árcades, que é a expressão, tipo assim, quem que não gostaria de acabar no final da vida num sítio, morar numa fazendinha que tenha bastante gado, que tem uma paisagem linda? Então, isso é Árcade. Então, só que os escritores da época, eles escreviam fingidamente, quer dizer, eles imaginavam que estavam no campo e escreviam as poesias, né, fingidamente. E também os artifícios, né, que eles usavam, as coisas artificiais que eles usavam, representando o homem do campo, né. Depois do arcadismo, nós entramos no romantismo, né?
Romantismo, nós podemos dizer que o romantismo não é só aquele amor, né, do homem e a mulher, não é isso. O romantismo é um amor platônico, um amor que veio para as mudanças, os pensamentos de mudança mudança da história naquele momento que estavam vivendo, né? E também tinha os indianistas e os naturalistas que faziam a poesia no pensamento do natural, né? Que era dos índios, desde a história colonial, né? Depois também tinha aqueles escritores que faziam as suas poesias monótonas, poesias tristes, poesias pensando na morte, que é a segunda geração. Depois também tivemos também a terceira geração, que foi a escravidão, o pensamento na escravidão, na escravatura, que foi feito a poesia do navio negreiro, que eu expliquei para vocês. Não vou voltar tudo no assunto. Aí, como nós tivemos 3 etapas, que era a era colonial, né, que nós estávamos falando dos jesuítas, que depois, vocês lembram que eu falei lá no arcadismo, que teve um autor que ele pôs a culpa nos jesuítas para sobressaltar, porque ele casou com a filha do Marquês de Pombal. Então, gente, aí eu não tô falando nome, porque depois eu vou pôr tudo numa listinha. Aí, o seguinte, depois veio a Era Nacional. A Era Nacional, o romantismo em diante, veio a Era Nacional, que veio a família real de Portugal, né, Dom Pedro, que veio fugido de lá, né, e também foi a época da abolição, da escravatura, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que também houve o pensamento do homem, mesmo eles não estando ali mas formando-se o quê? Formando-se uma ideia para um novo mundo de liberdade, um novo mundo de expressão, tirando ou pensando mais no homem, né, no eu, né, pensando mais no homem escravo, né, que ele precisava ser liberto, né. E Dom Pedro, nessa época também, ele faz a independência do Brasil em 1822, 17 de setembro de 1822, que ele dá o grito lá da independência do Ipiranga, dá o grito da independência do Brasil. Aí, isso daí tudo é o quê? É um movimento de idealização, um movimento de busca para melhora daquela história, daquele momento histórico, né? Aí nós passamos para o realismo, né? Que o realismo já vem querendo tirar essa ideia do romantismo, querendo fazer mudanças, né? Através do quê? Através da temática social, buscando a melhoria para a sociedade. As palavras eram mais subjetivas, mais claras,
a linguagem era objetiva, né? O naturalismo as pessoas falavam natural, coloquial, né? A temática coloquial, e isso tinha sempre polêmica, né? O parnasianismo é a arte pela arte, culto à forma. Então, por exemplo, começou os primeiros artistas, os primeiros as primeiras cenas teatrais, os primeiros teatros aparecerem no Brasil, né? A mudança de pensamento, né? E chegou o pré-modernismo, que é o início do modernismo, que veio para mudar toda uma história, querendo mudar toda uma história marcado pela marginalidade de seus personagens, né? Que por exemplo, queria mudar a história de um país, né? Mas através do quê? Através do realismo, através da marginalidade dos seus personagens. Aí chegamos no modernismo. O modernismo se divide em 3 fases também. Vocês lembram que o romantismo tinha 3 gerações, primeira, segunda e terceira geração. O modernismo tem 3 fases. A primeira fase é a renovação estética do racionalismo. A segunda fase é temáticas nacionalistas. E a terceira fase é inovação linguísticas e experimentações artísticas. Então, aí o modernismo começa a dar uma ribada, uma mudança no país. Mas tudo, notem-se que tudo é através daquele momento histórico, é através daquele tempo histórico. Então, só que vem, às vezes amplia, muda, ou às vezes pega aquela ideia, mas essas escolas literárias, elas vieram da Europa. Por quê? Porque, como eu disse, os filhos da elite iam estudar lá na Europa. Só que no Brasil e nem em Portugal não existia avião, não existia navio, né? E o navio demorava para chegar lá e voltar, né? Então, demorava meses, né? Para ir e para voltar. Só que daí, quando lá estava uma escola literária, aqui no Brasil estava no início da escola literária, que eles traziam para o Brasil para inovar, né? Depois veio o pós-modernismo, 1950 até hoje. Espontaneidade, liberdade artística, multiplicidade de estilos e combinação de tendências são as principais marcas desta escola literária. Agora, podemos dizer que em 1945, né, houve uma mudança muito grande aqui no Brasil. 1945, que houve a mudança política de Getúlio Vargas. E também estava tendo o que? A Segunda Guerra Mundial. Houve uma grande evolução e revolução de movimentos, né? Que chegamos no pré-modernismo, que houve as mudanças sociais, a liberdade da imprensa, a liberdade, a censura foi liberada, enquanto que em 1945 a censura era fechada, a gente não podia falar nada,
de coisas assim que eles já se ofendiam, a política se ofendia. Então era fechada, era proibida. E a literatura servia para que esses movimentos, através da música, através da história, através do poema, fosse abrindo a cabeça da população, porque conforme estava acontecendo aquele movimento literário, a política, a música iam abrindo a cabeça da população, que até houve o quê? A liberdade de expressão, a democracia, né? Então, tudo isso foi vindo até os dias de hoje, que os dias de hoje os autores têm liberdade de fazer seus poemas e ele não é censurado, né? Ele não é censurado. Então, tudo isso aconteceu nas escolas literárias. Muito linda a história, né? Muito bacana. Eu dei uma corridinha aí, mas depois eu vou explicando de melhor forma que eu posso, que eu posso mostrar para vocês, porque às vezes a gente entende pra gente, mas às vezes não é, a gente não consegue expressar melhor. Mas eu gostaria que vocês entendessem que a escola literária, ela vem vindo com mudanças. Tudo é mudanças daquela época, tá bom? Então nós voltamos já já.